Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Simone e hoje nós vamos falar sobre precificação. Quais são as nossas reais dificuldades de cobrar o valor do nosso trabalho? Hoje eu separei esse assunto em alguns tópicos, porque eu acho que a questão precificação não é necessariamente apenas a questão qual o valor do meu trabalho. Porque existem muitos medos que estão por trás dessa questão, assim como no nosso primeiro ponto, que é o medo da rejeição. Quando a gente cobra o valor real do nosso trabalho, nós temos medo que o cliente ache caro, que ele não sinta real necessidade e com isso ele rejeite a nossa proposta, dizendo um não para nossa proposta ou até mesmo fugindo, sem nos dar resposta nenhuma. E isso automaticamente a gente acaba levando para o lado pessoal, como se essa rejeição do orçamento para o nosso cliente seja algo pessoal, como se o cliente estivesse rejeitando a mim como profissional e não necessariamente como se ele realmente só não quisesse. Porque nós sabemos que todo mundo tem a opção e a alternativa de não aceitar, né? Se não está dentro do nosso orçamento, se não é a proposta que a gente espera, a gente tem o dever e a responsabilidade de dizer não, muito obrigada. Mas isso é muito difícil, principalmente para nós brasileiros que tem muita dificuldade de negar. A gente tem um certo complexidade de agradar as pessoas, não é mesmo? Então isso acaba se tornando muito difícil da gente precificar o valor justo do nosso negócio e aceitar um não como resposta dos nossos clientes. Então uma das grandes questões é o medo da rejeição. Como que eu vou lidar com essa rejeição? Então muitas vezes eu cobro mais barato, mais acessível, sem pensar no meu custo, com o intuito de agradar. Sim, é terrível, mas eu sei que acontece muito, até mesmo porque a gente acaba pensando nesse lugar de o que a pessoa vai pensar de mim. Se eu cobrar tão caro, que é o valor que eu acho justo, a pessoa vai achar que eu tô querendo, que eu tô ficando rica, que eu quero ganhar em cima dela. Então, com esse monte de pensamento, a gente acaba colocando o nosso orçamento lá embaixo para ser aceito. Então, a gente prefere ser reconhecido por aquela que cobra mais barato, que entrega tudo que tem, mas que cobra barato. E isso faz com que a margem de cliente que a gente tenha seja maior. Isso é difícil, né? É bem complicado a gente lidar com isso. Outro ponto que é muito importante é a falta de confiança no nosso trabalho. Muitos de nós não sabem o real impacto que o nosso trabalho tem na vida. Quando a gente não sabe esse impacto, o quão é bom o nosso trabalho e o quanto isso consegue mudar a vida das pessoas, a gente acaba desvalorizando o nosso lado. A gente acha que talvez eu tô cobrando muito, a pessoa não vai querer, eu não confio tanto assim, mas é que eu tô começando. A gente acaba colocando um monte de desculpa para essa falta de confiança no nosso trabalho. Quando na verdade nós temos que olhar para o nosso trabalho e encontrar o valor ali. Que verdadeiramente eu estou entregando para o meu cliente? Será que eu estou entregando design para ele? Ou será que eu estou entregando solução? Será que eu estou entregando um logo? Ou será que eu estou entregando credibilidade para os clientes dele? São esses pontos que nós temos que observar, que nós temos que olhar. O que eu estou entregando para o meu cliente? Eu não estou entregando um bolo, eu estou entregando o elemento principal da festa do aniversário dele, que é onde todo mundo se reúne para cantar parabéns. Eu estou entregando sabor, eu estou entregando personalidade, eu estou entregando algo que verdadeiramente ele quer e personalizado para ele do jeito que ele quer. Tu enxerga o quanto isso é realmente relevante? Mas para entender isso, tu tem que entender o valor do teu trabalho, ter confiança no que tu faz, saber que o que tu faz é tão bom e que as pessoas vão pagar por aquilo, sem medo dessa rejeição e sem medo dessa falta de confiança de te colocar nesse lugar.
Outro ponto é a comparação com o mercado. A gente tem tanto medo da competição, do concorrente ser melhor, do concorrente cobrir a nossa proposta, automaticamente volta de novo para aquela rejeição, que a gente acaba cobrando mais barato, porque o concorrente cobra, então eu tenho que cobrir a oferta do concorrente. Só que a gente nem para pensar quais são os processos que o concorrente tem, por que ele cobra esse valor. Quando a gente analisa o nosso valor, a gente sabe o que a gente entrega sem olhar para o lado. A gente tem que ter sempre sim um comparativo do mercado, saber de como que as coisas estão funcionando, mas eu não posso me basear no meu preço, na minha entrega, de acordo com o fulaninho, de acordo com o nosso concorrente. Porque o nosso concorrente pode ter uma prestação de serviço diferenciada, pode ser que ele não entregue metade do que tu faz, pode ser que ele tenha uma estrutura muito maior que facilita muito mais o trabalho dele do que tu. Talvez tu esteja começando, talvez tu ainda precise de anos de experiência para conseguir cobrar aquele valor. Talvez ele faça aquele produto muito mais rápido do que tu, por ter mais experiência. Então, muitas vezes a gente acaba diminuindo o nosso valor também por conta dos concorrentes, sem olhar fixamente para nós. A gente acaba olhando para os lados e colocando tudo na mesma balança, pensando, tá, mas se o meu concorrente faz, eu tenho que fazer também, eu tenho que cobrir, e automaticamente eu quero de novo ser aquela pessoa que cobra mais barato. Quando a gente não tem esse diferencial, quando a gente não sabe desse valor próprio, a gente se sente muito insegura em relação aos outros. Quando a gente não consegue compreender a magnitude do nosso trabalho, o nosso diferencial, a nossa personalidade, o que de fato nós estamos entregando de especial para esse cliente. Quando a gente não consegue ver isso dessa forma, a gente coloca na balança automaticamente os nossos concorrentes. E com isso faz com que seja uma competição muito difícil muitas vezes a gente ganhar. Porque a gente está competindo sozinho, porque o nosso concorrente não está competindo com a gente. A gente está competindo sozinho, sem nem ter noção do que o nosso concorrente está fazendo lá por dentro. Dentro da empresa dele a gente não faz ideia de como funciona. Mas aqui fora, a olhos leigos, olhando por fora, eu estou competindo com ele. Então isso faz com que o nosso valor muitas vezes seja o mais acessível, o mais baratinho e nem se torne comparativo no mercado, porque a gente tem medo dessa concorrência. Um ponto muito importante aqui na nossa precificação é a falta de clareza dos nossos processos e do nosso valor. Aqui nós estamos falando de valor real mesmo. Quanto que custa a farinha do bolo? Quanto que custa o fermento do bolo? Quanto do fermento eu coloco nesse bolo? É uma colher. Então o preço é quanto que custa uma colher desse fermento? Quanto que custa a minha hora, mão de obra? São esses cálculos que vai nos dar base para a gente conseguir finalmente cobrar o valor justo pelo nosso trabalho. E quando a gente tem clareza do que a gente entrega, né? Quais são esses diferenciais, quais são os produtos, né? Qual o valor real do nosso trabalho, a gente consegue precificar. Olha, eu demoro 4 horas fazendo, 4 horas de acordo com o meu preço de horas custa tanto. Eu uso fermento, eu uso farinha, eu uso Nescau, né? Eu uso cacau em pó. Enfim, eu consigo precificar e entender que eu não posso cobrar menos do que 100 e talvez eu não possa cobrar mais do que 500, porque daí é exagero. Então eu tenho que criar uma margem de precificação para mim conseguir entender, né? Ah, esse bolo é menor, eu consigo fazer mais rápido, eu já tenho mais agilidade, eu vou cobrar tanto. Esse outro aqui é muito grande, né? Mais tempo de trabalho, um outro tipo de embalagem. Então, quando a gente consegue ter noção de tudo que acontece, tudo que está por trás do nosso valor, a gente consegue precificar de uma maneira muito mais tranquila, né? E saber assim, eu consigo te cobrar 100. Ah, mas o concorrente é o concorrente. Eu não sei se o concorrente usa a melhor farinha. Eu uso a melhor farinha. Eu uso o melhor cacau em pó. Então, são esses pontos que quando tu tá seguro de ti mesmo, tu consegue olhar pro teu cliente e dizer assim, ó,
Tudo bem que o concorrente use tal coisa. Eu uso apenas marcas exclusivas. Eu tenho um procedimento a rigor, eu tenho qualidade na entrega e o meu valor custa 100. Tu quer fazer no concorrente? Tudo bem, tu faz o teu concorrente, mas eu cobro esse valor. Automaticamente tu ganha muita credibilidade. Tu transmite confiança no teu trabalho e assim, consequentemente, o cliente te valoriza também pelo teu trabalho. E talvez ele não vá querer. E tá tudo bem ele não querer. Porque talvez esse cliente seja aquele cliente chato, sabe? Que fica ali te incomodando, te açucrinando, pedindo desconto depois. Ninguém quer esse tipo de cliente, com certeza. Depois vira livramento. Uma das questões que acaba pegando muita gente é sobre crenças limitantes sobre dinheiro. Sabe aquela história de quando tu é criança, que tu tem que lavar as mãos depois de encostar no dinheiro? Porque o dinheiro é sujo? Pois bem, isso pega muita gente. A gente tem essa crença de que dinheiro não é bom, de que dinheiro não presta, de que ter ambição é ruim, de que quem cobra caro é ganancioso. E com certeza a gente não quer ser atribuído a esses adjetivos tão pejorativos como a gente enxerga. Mas será que é assim mesmo? Será que eu não quero dinheiro? Será que o dinheiro não está chegando até mim porque eu sou bloqueada em relação a isso? Será que realmente eu já me livrei desse sentimento? De que o dinheiro é impuro, de que o dinheiro é ruim? Já parou para pensar em quantas coisas boas eu consigo fazer com dinheiro? Como uma mente tranquila eu consigo ter em relação a isso? O dinheiro, ele não é o problema. O problema é o modo de usar. O problema são as pessoas. E o modo que tu enxerga a situação que tu tem hoje na tua vida. Então, muitas vezes a gente coloca culpa no dinheiro por situações que a gente não consegue lidar. Fulaninho é rico e é triste. Fulaninho lá, olha, a ambição subiu para a cabeça. Será que não é o fulaninho que é ruim mesmo? Não o dinheiro que deixou o fulaninho ruim? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa, nossa, é tão ganancioso, é tão ruim, é tão pejorativo. Mas será mesmo que não é a pessoa simplesmente sendo ela que é ruim? E não o dinheiro que ela tem? É o que dizem, quando a pessoa tem dinheiro e poder, sobe a cabeça. Mas a gente tá falando de ti aqui. Como que tu enxerga isso? Como que tu lida com o teu dinheiro? Ele é abençoado na tua vida? Ele é bom pra ti? Ele te proporciona momentos bons com a tua família? Ele te tranquiliza ao dormir à noite? Ou será que tu tá o tempo inteiro correndo atrás dele e ele nunca vem até ti? Será que tu lida bem com ele quando ele chega? Tu paga uma conta e diz assim, estou pagando, que bom que eu tenho dinheiro para pagar essa conta. São esses tipos de crença que a gente vai acumulando dentro da gente que faz a gente criar uma relação bem problemática com o dinheiro. E com isso dificulta muito o nosso relacionamento com ele. Será mesmo que ele é ruim? Será mesmo que tu não gosta dele? Ou será que isso é uma maneira de te manter na pobreza? Será que isso não é uma crença que te limita? Será que a vida que tu quer não tá logo aí depois disso? Quando tu resolver essas questões, tu aceitar que tu gosta sim do dinheiro, que tu quer sim ser rica, que tu quer sim ser bem-sucedida, que eu aceito essa vida, eu quero essa vida. Eu sou merecedora porque eu tô trabalhando para isso. Eu não tô roubando, eu não tô matando, eu não tô fazendo mal a terceiros, eu estou fazendo bem para mim. E eu mereço a resposta disso, eu mereço as consequências disso, eu mereço ser feliz com o que eu estou batalhando hoje para ter. E são essas crenças que nos limitam, que nos faz ficar pequenininha, a pensar, eu não posso cobrar mais caro, eu não posso me valorizar, porque ninguém vai pagar, ninguém vai comprar o meu trabalho se eu me valorizar. Mas será mesmo? Será que não vai ser melhor ainda? Porque em vez de ter um monte de cliente pagando pouquinho, tu vai ter 2, 3 clientes pagando muito, te valorizando, gostando da pessoa que tu é e entendendo o teu diferencial, que muitas vezes é tu mesmo. A tua autenticidade, que gostam de ti,
que gostam do teu trabalho não por ser o mais barato, mas sim porque é o melhor. Tu transmite credibilidade, tu é cuidadosa, autêntica, faz tudo no capricho. E é isso que é o teu diferencial. E não porque a fulaninha cobra mais barato, eu vou fazer com ela. Tu vai ser escolhida pelo teu diferencial. E não pela precificação. E não por ser aquela ali de qualquer jeito. Então são alguns pontos que fazem toda a diferença quando o assunto é precificação. Às vezes a gente acha que é simplesmente, eu não consigo cobrar mais. Acho que esse pouquinho aqui já tá bom o suficiente pro meu trabalho. Será mesmo que esse pouquinho tá bom pro teu trabalho? Será que tu não merece ganhar mais? Será que tu já não passou da fase de estou iniciando? E tudo isso que eu tô falando também pra mim. Porque eu sempre tive muita dificuldade com isso. Eu sempre achei que eu não merecia aquilo. Eu nunca entendia qual era o meu diferencial. E eu precisei de muito tempo trabalhando isso em mim para aceitar ser merecedora do que eu tenho. Ser merecedora de ser valorizada. Eu mereço ser bem tratada. Eu mereço que as pessoas paguem por aquilo porque eu sei que eu dou o meu melhor. Eu não entrego design, eu entrego soluções, eu entrego alternativas, eu entrego credibilidade, criatividade, soluções criativas para os meus clientes. As pessoas aqui não pagam por design, as pessoas aqui pagam por soluções. Que elas consigam vender mais, que transmitem mais credibilidade, que elas consigam mais clientes, que elas cresçam e automaticamente o meu trabalho vai crescer também. Quanto mais os meus clientes se tornam bem-sucedidos, automaticamente eu também me torno bem-sucedida. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixa de seguir o canal, curtir aqui embaixo, coraçõezinhos aqui pra nós, por favor. Vamos espalhar a palavra. E se tu tiver uma amiga que tá passando por dificuldade, que tem essas questões, que encontra dificuldade em precificar o trabalho dela, não esquece, manda pra ela, porque talvez ela esteja precisando ouvir isso. E a gente é o portal das informações. A gente recebe as informações, estuda e tem que transmitir para as pessoas, espalhar e compartilhar o conhecimento. Um beijo e até mais!